Pessoal, vamos mostrar a diferença entre esses dois circuitos aqui. Aparentemente, parece ser a mesma coisa, né? Mas tem uma diferença muito grande, entendeu? Veja que esse circuito aqui, ele está polarizado aqui diretamente, a base está polarizada diretamente no VCC. Então é como se ele não tivesse ligado aqui, é como se tivesse um resistor aqui e um VCC, uma bolinha do VCC aqui, certo? Enquanto esse outro aqui não. Percebam que esse outro aqui, ele tem tipo uma realimentação. Ele pega uma parte da saída e joga na entrada, entendeu? Os gringos chamam esse método de bootstrap. É aquele, aquela tira que tem atrás dos tênis, né? Você, para colocar o tênis, você bota o dedo ali e puxa. Então você puxa por fora e sente o efeito lá na ponta do pé. O bootstrap ele tem não só nesse tipo de circuito, mas em todos os outros que tem realimentação, usado muito também em amplificadores diferenciais, né? Então, vamos pegar a diferença de cada um deles aqui e vamos ver isso nitidamente através do cálculo, certo? Vamos aprender a calcular. Primeiro vamos para esse. Então veja, gente, a equação usando a lei de Kirchhoff, daqui para cá a gente tem 9 volts, certo? Daqui VCC para o terra temos 9 volts. Da mesma forma, se daqui para cá eu tenho, que é a bateria aqui, 9 volts, eu vou ter daqui para cá, ó. Eu vou seguir esse circuito aqui, certo? Para cá. Geralmente tem um resistorzinho aqui, que também é um resistor de realimentação, mas vamos falar mais sobre ele mais adiante em outro tópico, certo? Então vamos lá, vamos pegar a corrente aqui. Aqui RB vai passar IB. Então temos RB vezes IB mais a queda de tensão VBE dá igual a VCC, certo? E aí determinamos IB. IB dá igual a VCC menos VBE sobre RB, certo? Da mesma forma, IC vai ser igual o fator beta, o HFE, né? Beta vezes IB, certo? E aí a gente tem IC dá igual a beta vezes VCC menos VBS sobre RB, ó, certo? Porque IC não é igual a beta vezes IB e IB não é igual a isso aqui. Então, só substituir aqui nessa fórmula aqui, achei essa aqui, certo? Repare que beta ela tem uma participação preponderante aqui na corrente C, né? E o beta ele varia de transistor para transistor. A gente toma um valor estatístico assim de 300 para o BC3337, mas ele varia. E variando o beta, esse C aqui vai variar na curva do transistor, na curva característica do transistor. Vai deslocar o ponto de operação dele na reta de carga, entendeu? Então vamos lá. Substituindo os valores, a gente vai achar esse valor aqui. IC dá igual a 270 miliamperes. Repare que esse valor aqui, ele, na verdade, ele nem vai chegar a isso aqui, né? Ele nem vai chegar porque o resistor de coletor do circuito vai limitar a corrente máxima que vai passar pelo transistor a 9 miliamperes, certo? Na verdade, um pouco menos de 9, porque aqui tem uma queda de 0,2 volts quando ele está saturado. Então, eu colocando um resistor aqui de 10K, eu estou saturando ele forte. Eu teria que aumentar muito o valor desse resistor daqui, certo? Porque essa corrente aqui ela não vai nem existir. Eu coloquei aqui na teoria, certo? Mas ela nem não vai existir, porque como eu disse, vai estar limitada pelo resistor do coletor. Beleza? Agora vamos para o outro. Chegando aqui no outro, a gente faz a mesma coisa também, ó. Daqui para o terra tem 9 volts. Usando a lei de Kirchhoff, certo? Aqui vai passar IC, certo? Sempre gosto de aproximar IC com IE, para não confundir. Aqui vai passar IB, corrente IB. Então temos aqui, ó, RC vezes C, mais RB, que é esse aqui, de 200K, vezes IB, certo? Mais a queda de tensão VBE, que é 0,7, dá igual a VCC. Beleza? E aí eu faço assim, como eu fiz antes também, RB vezes IC sobre beta, porque a corrente de base dá igual a IC sobre beta, né? Dá igual a VCC menos 0,7, que é o VBE, certo? Então, eu peguei e fiz o seguinte aqui, eu isolei, coloquei em evidência aqui, certo? Evidência simples, o IC, certo? IC aqui fora, IC, IRC mais
RB sobre beta, né? Eu, multiplicando por esses fatores aqui, ó, eu encontro isso aqui. Então, eu só fiz colocar IC em evidência, beleza? Dá igual a VCC menos VBE, certo? Então, IC dá igual a VCC menos VBE. O que está aqui eu passo para o denominador aqui, beleza? Então, a fórmula para encontrar o IC é IC igual a VCC menos VBE sobre RC mais RB sobre beta. Reparem que mesmo o RB aqui sendo grande e mesmo o beta sendo grande também, de 300, esse beta aqui vai ter pouca influência ou preponderância na determinação da corrente IC. E o que é que significa? Significa que essa forma aqui ela é mais estável. De fato, entendeu? Como ele tem o bootstrap, ele é uma realimentação, uma retroalimentação, certo? Se por algum motivo houver um aumento de IB aqui, certo? O que é que vai acontecer? Vai acontecer que vai ter um aumento de IC aqui, vai ter uma queda de tensão aqui maior, o VCE vai diminuir aqui, certo? E o VCE diminuindo aqui, ó, a tensão daqui para cá vai diminuir. Porque quem aplica aqui, não é tensão aqui VCE, que vai aplicar aqui, ó, essa tensão aqui vai diminuir nesse ponto, certo? Acaba que faz com que IB diminua, ou seja, ele trouxe, o IB aumentou por algum motivo, temperatura, seja lá outro motivo que for, mas essa amarração aqui, no final das contas, fez com que o próprio IB diminuísse, fazendo um equilíbrio dinâmico, entendeu? A retroalimentação ela tem essa função de fazer um equilíbrio dinâmico, certo? Então, vamos lá. A gente achou aqui, substituindo os valores, certo? RB sobre beta, o RC 10K, a gente achou aqui 0,9 miliamperes, certo? Considerando aqui, eu botei aqui, ó, considerando... E se eu fosse considerar o RB sobre beta, porque aqui eu desconsiderei, né? RB sobre beta, que dá igual a 666 ohms, comparado com 10.000, é irrisório, mal vai influenciar. E aqui eu coloquei considerando esse fator aqui, RB sobre beta, para você ver que quase não muda. O IC vai ficar aproximadamente 0,8, entendeu? Quase não muda. Então vamos lá. Aqui nessa parte, queria mostrar para vocês o ganho, certo? O ganho. Vamos lá. Peraí. Então, o ganho em CA, em corrente alternada, o ganho em pequenos sinais, vai ser igual a menos RC sobre R', já que o circuito é de emissor comum, né? E por que esse menos aqui? Né? Porque ele está defasado em 180 graus em relação à entrada. Toda vez que a entrada aumenta de tensão na base, o que é que acontece com a tensão VCE? Ela diminui. Tu tá entendendo? E toda vez que ela diminui, a tensão VCE aumenta. Então, por isso que esse sinal negativo, né? O ganho vai ser negativo. Então, vamos lá. Para a gente saber esse ganho, que é RC sobre R', a gente tem que determinar a resistência dinâmica do circuito, que é R', e é dada para aquela fórmula, 25 mV sobre C. Então, R' dá igual a 25 mV dividido por 270 miliamperes, eu botei aqui volts, certo? Mas miliamperes foi só uma distração. E R' vai ser igual a 0,1 ohms, certo? Então o ganho vai ser menos 1K sobre 0,1, que vai dar igual a menos 10.000, beleza? Veja, se eu quisesse colocar no centro da reta de carga, polarizar aquele circuito, aquele primeiro circuito lá, certo? Que não tem realimentação, no centro da reta de carga, eu teria que fazer aquela condição, aquela regra, né? A tensão VCC é 9 volts, você coloca a tensão VCE, a metade de VCC, que é 4,5, vai sobrar 4,5 volts em VC, certo? VC que é a tensão em cima do resistor do coletor. Então, eu determino IC aqui, ó, 0,45 miliamperes, certo? Aí depois eu determinaria IB e aí escolheria um resistor de base para dar essa corrente aqui, entendeu? No caso aqui a gente vai de trás para frente para fazer, certo? E aí o ponto ia ficar bem no meio aqui da reta de carga. Mas como eu disse, naquele circuito, naquele primeiro, ele é muito frágil, certo? Esse ponto aqui ele vai ficar saindo aqui o tempo todo, porque ele está muito dependente de beta, certo? Já nesse aqui, no outro circuito que tem realimentação, não, certo? Vai ser a mesma coisa também, ele vai ter esse ganho aqui, certo? Mas isso é um ganho
malha aberta, depois a gente vai ver que tem o chamado ganho de malha fechada, mas eu vou falar mais adiante, certo? Que esse ganho de malha fechada, ele vai diminuir, todo circuito que tem retroalimentação, que tem uma malha de realimentação, ou seja, pega uma parte do sinal da saída e joga na entrada, certo? Ele compromete o ganho, mas ganha na estabilidade, ganha mais ainda na estabilidade, entendeu? Então, esse aqui é o ganho de malha aberta, beleza? Depois a gente vai chegar mais adiante, vai falar do ganho de malha fechada e mostrar outros circuitos com outro tipo de realimentação também. Então aqui é a mesma coisa, menos R6 sobre R', determina o R', que é 30 ohms aqui, certo? E chega nesse ganho de menos 333. E a polarização no centro daquela mesma forma, aquela mesma condição. Coloca VCE a metade de VCC, né? E aí você chega na tensão em cima do resistor do coletor, já que não tem um resistor de emissor lá. E você chega a esse valor aqui, 4,5 mA. Se tivesse um resistor de emissor em ambos os circuitos, a consequência disso seria o que? Seria também uma maior estabilização, certo? Toda vez que tem um resistor de emissor aqui, ó, e aqui a função dele também é estabilizar, certo? Quando houver um aumento de temperatura, o que é que acontece? Aí vai aumentar a corrente, beleza? Aí vai aumentar a corrente de saída, certo? A corrente, tendo um resistor aqui, vai aumentar a tensão em cima desse resistor. Como a diferença de potencial VBE é a mesma, um aumento na tensão aqui de emissor, certo? Tem por consequência aqui um aumento aqui do outro lado, certo? Aqui aumenta do outro lado. Você vai a diferença de potencial aqui, certo? Na verdade, ela vai diminuir, controlando a corrente, reduzindo a corrente e mantendo o equilíbrio dinâmico. Então, toda vez que tiver um resistor de emissor aqui, certo? A função dele, ele é um resistor de realimentação também, a realimentação de tensão, se eu não me engano, certo? Mas a tensão é controlar aqui, ó, um aumento de corrente inicial, vai acabar no final, por conta da ação desse resistor e da tensão dele, diminuindo aquela corrente que inicialmente aumentou. E como é que ele vai diminuir? Ele vai diminuir a DDP entre VBE, a polarização aqui, certo? Aumentando aqui, a tensão aqui vai ser, na base aqui vai ser fixa, aí ele vai aumentar aqui, certo? A diferença de potencial aqui vai diminuir, certo? E aí ele vai diminuir a corrente de entrada, que inicialmente aumentou. Então a lógica é essa. Então é isso aí, gente. Espero que tenham gostado aí, certo? E deixa aquele like.